Olha só que notícia maravilhosa. Mudança de status de PCC e Comando Vermelho leva empresas brasileiras a vasculhar conexões para evitar punição dos Estados Unidos. Olha que coisa! Aliás, já é um resultado positivo da classificação do Comando Vermelho e do PCC como terroristas, é o que eu falo para vocês. É isso que tinha que estar sendo feito já antes, né? Com essa classificação que o Flávio Bolsonaro conseguiu lá do Trump, do Comando Vermelho e do PCC como terroristas, mostra que o Flávio já fez mais pela segurança brasileira do que o Lula fez durante todos os mandatos dele, né? O Flávio, como pré-candidato à eleição, meramente conseguindo o favor do Trump lá nessa questão, já melhorou a segurança pública no Brasil mais do que o Lula. Vamos entender esse caso aqui, porque sim, isso pode afetar outras situações, podem haver falsos positivos e problemas, mas a verdade é, de forma geral, isso tende a dificultar a vida do Comando Vermelho e do PCC. Isso já é uma medida positiva, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Arnaldo, Nikita Molotov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A Folha de São Paulo traz a informação de que a mudança do status, isso começou a valer no dia 5 agora, tá? 2 dias atrás, na sexta-feira passada, começou a valer, para valer, a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos, né? E aí, é lógico, as empresas aqui no Brasil ficaram preocupadas, né? Lembra, não vai acontecer dos Estados Unidos sancionar um banco brasileiro simplesmente porque tem uma conta de um cara que depois se descobriu que era do PCC e coisa e tal. Isso não vai acontecer, né? A situação é, se isso for descoberto, os Estados Unidos vai virar para o Banco Brasileiro e vai falar, olha só, você está mexendo nessa conta aqui que é de um cara do PCC. Ou tu fecha essa conta aqui, ou eu vou te fazer represália. E o que vai acontecer? O banco vai imediatamente fechar a conta do cara, né? Então, assim, não tem esse problema, né? A menos que seja um banco totalmente gerenciado pelo PCC, que pode acontecer, tá? Tem algumas fintechs, alguns bancos pequenos no Brasil que, em tese, a gente não sabe, eu não sei, mas pode ser que sejam, de fato, gerenciados totalmente pelo PCC. E aí, nessa situação, é outra história. Mas um banco que é um banco honesto, um banco, né, que visa realmente o cliente brasileiro de forma geral, e que, por um acaso, alguém do PCC está usando, criou uma conta, isso não vai acontecer nenhuma retaliação ao banco. Mas, de qualquer forma, eles estão fazendo isso aqui, ó. Setor financeiro, companhia de combustíveis, botijão de gás, logística, construção, ouro e bets são considerados os mais vulneráveis, tá? Preocupadas com o novo enquadramento do PCC, Primeiro Comando Capital e o Comando Vermelho, como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos, as empresas brasileiras iniciaram uma varredura para identificar parceiros que possam ter alguma conexão com essas facções. Aí que eu falo, cara, por que não faziam isso antes? Não faziam isso antes porque, né, veja, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, né, eu contando o caso aqui de bons clientes de banco, né, o cara que é do PCC é um bom cliente, cara, o cara tem dinheiro pra caramba, o cara bota um monte de grana lá na conta corrente dele, movimenta, faz seguro, cheque especial, não sei o que lá, compra um monte de produtos do banco, é um ótimo cliente para o banco ama esse cliente do PCC dele. Não é um pé rapado igual eu e você que fica devendo dinheiro para o banco, que não tem grana pra porra nenhuma, que caiu uma gotinha de dinheiro na conta, ela some rapidinho o dinheiro com as contas para pagar. Então o cliente do PCC é um bom cliente, né? Então se deixar quieto, o banco deixa lá, deixa o cara, PCC que chato, né? Faz de conta que a gente não sabe disso, né? Deixa quieto, né? Agora que a coisa vai pegar, isso mostra que realmente vai melhorar. Por quê? Porque isso vai dificultar a vida desse pessoal, né? Vai dificultar a vida do PCC e do Comando Vermelho, né? Sejam clientes, fornecedores ou prestadores de serviços, segundo especialistas consultados pela Folha. Depois desse diagnóstico, as companhias vão avaliar se e quais deles podem ser excluídos de suas redes de negócio para evitar sanções futuras, né? Desde o anúncio da nova designação, no dia 28 de maio, a rotina ficou mais agitada nos escritórios de advocacia e consultorias. O trabalho mais que dobrou nas áreas que atuam com compliance, termo que define um conjunto de práticas. A compliance é aquele negócio, né? As regras é tipo a lei da sua empresa, né? Como que a sua empresa deve funcionar para atender as coisas direitinho, né? De acordo com relatos feitos à reportagem, a nova designação de facções como terroristas entrou em vigor na sexta-feira, dia 5, a gente já tinha falado sobre isso. O advogado, sócio da empresa de investigações corporativas do escritório fulano de tal, com foco em SG, putz grila, bom, foco em compliance e SG. SG já foi pro saco, mas o compliance continua valendo, né? Diz que a busca por informações é grande. Empresas já entenderam que é preciso aprimorar a identificação de clientes, fornecedores e começar a cortar quem for necessário,
para se precaverem, mas tudo indica que na prática uma ação vai depender do objetivo político do governo americano, né? Ou seja, o pessoal já está começando a investigar. Só isso, cara. Só isso das empresas estar começando a se mexer já vai prejudicar as coisas para o PCC e para o Comando Vermelho. Um monte de gente já vai ter dúvidas. Talvez ainda mantenham aquelas contas que já existem hoje, mas se aparecer aquele cara muito estranho do PCC querendo abrir uma conta nova lá na agência, o pessoal não vai olhar meio assim, ih, rapaz, acho que é melhor não fazer isso não. Enfim, o que eles dizem aqui, ó, a munição que eles têm é poderosíssima contra quem decidirem estar fora do roteiro que traçaram. Então, ou seja, essa é a beleza da coisa, né? A punição para as empresas que não correrem atrás de evitarem membros do PCC pode ser muito grande pelos Estados Unidos. Então, essa é a ideia por trás da coisa. Diz o Leandro Piquet, coordenador da ESEM, né? Lembra que é uma distinção entre a organização terrorista e a organização global terrorista especialmente designada, tá? Que é a classificação do Comando Vermelho e do PCC, que é ainda mais sério, tá? Por exemplo, a pergunta central, no caso de organizações terroristas, a empresa ajudou conscientemente o grupo? Então, se o seu banco, de propósito, ajudou o PCC, o Comando Vermelho, tá fudido, né? Agora, a designada houve negócio com a pessoa bloqueada, ela própria é designada ou detida em 50% ou mais por quem é designado? Ou seja, mesmo que você não soubesse, se você fez negócio com ela, você pode ser punido, né? É lógico, mais uma vez, o que o governo americano vai querer é que as empresas coloquem mecanismos para evitar esse tipo de coisa. Na maior parte das vezes, cara, o gerente do banco sabe. Cara. O gerente do banco sabe aquele dinheirama todo entrando lá, o cara, um monte de depósito em dinheiro e não sei o que lá. O cara sabe que tem coisa errada ali, né? Depósito em dinheiro, meu amigo, ou você é de uma empresa de ônibus, ou você é de comércio pequeno, ou então você é traficante de droga, pô. Porque quem é que vai ter dinheiro vivo, né? Quem é que ganha muito dinheiro vivo? Funcionário, mesmo os altos funcionários, investidores, esse pessoal que lida com muito dinheiro, é tudo já dinheiro no sistema bancário, né? Você já recebe direto da empresa, né? Então, quem recebe dinheiro vivo, meu amigo, é um problema isso daqui. Mas, de novo, se você tem uma justificativa, não, eu sou uma empresa de ônibus, eu não sei o que lá. Mas, de novo, também é por isso que o PCC usa essas empresas para tentar esconder o dinheiro, né? Vamos ver o que vai acontecer no momento que você sabe que aquela empresa é ligada ao PCC, e o pessoal sabe, né? As pessoas sabem disso, é só fazer isso, né? Aqui, ó, adotar a responsabilidade objetiva. A violação independe de conhecimento ou intenção, segundo o pessoal está dizendo aqui. As empresas têm que correr atrás disso, mesmo que elas não estejam intencionalmente fazendo negócio com o PCC e com o Comando Vermelho. Mas, na verdade, aqui a leitura aqui é a seguinte, é aquilo que eu falei para vocês. Os bancos gostam desses clientes do PCC. Eles gostam. Os caras têm dinheiro, movimentam muito dinheiro, fazem muitos serviços e coisa e tal. Então, os bancos, eles dizem que não sabem. Eles sabem que o cara é do PCC, mas eles dizem que não sabem. É mesmo aquele cara que aparece com 6 milhões de dólares aqui toda vez, aqui toda sexta-feira, aqui para depositar em nota de R$1. É traficante de droga da biqueira? Ai, não sabia, desculpa, né? Então, assim, esse pessoal sabe, mas eles fingem que não sabem porque o cliente é um bom cliente para o banco, né? A ideia da responsabilidade objetiva é muito mais assim, olha só, a gente sabe que você sabe, então dá um jeito aí de fazer a coisa. Né? E esse é o ponto, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? Olha só, a defesa típica, eu não sabia, é a defesa que você tem para organizações terroristas normais. Para a nova designação do Comando Vermelho do PCC é o seguinte, apliquei todos os melhores controles de compliance disponíveis, né? Ou seja, você tinha o compliance lá para garantir que o Comando Vermelho e o PCC não entrariam no seu banco, mas ainda assim entraram e coisa e tal, e vou corrigir isso imediatamente, vou tirar essa conta, vou fechar essa conta imediatamente, né? Então, repara, isso aqui vai atrapalhar o PCC e o Comando Vermelho pra caramba, vai atrapalhar muito esse pessoal. Por mais que eles usem muita coisa em dinheiro, tenham muitas armas e coisa e tal, a verdade é que a parte financeira da coisa é muito importante. Muito do dinheiro do PCC vem da venda de drogas para o exterior. Eles precisam movimentar essa grana, e é muita grana. Então, com essa coisa aqui, isso vai dificultar a vida desse pessoal, vai diminuir a capacidade deles de ter dinheiro. E sem dinheiro, eles não conseguem fazer muita violência, né? Então, achou que uma coisa excelente. Repara como é que essa medida do Flávio Bolsonaro de ir lá pedir ao Trump para classificar essas organizações como terroristas já melhorou a segurança no Brasil. O Flávio, candidato, já fez mais pela segurança pública no Brasil do que o Lula nos 18 anos, 20 anos que ele está no poder aí no Brasil, né? Aqui, ó. Agora, o Lula está dizendo que vai a Washington para negociar. Mas
ele não quer negociar porra nenhuma, ele quer que a tarifa seja imposta ao Brasil, né? O Lula vai a Washington, mas eu tenho certeza que o Trump vai deixar claro que ele tomou a decisão de não aplicar as tarifas devido ao pedido do Flávio. Lembra que o Flávio já pediu ao Trump para não aplicar as tarifas no Brasil, né? Eu não acho que essas tarifas vão ser aplicadas, pelo menos não no primeiro momento. O que o Trump vai fazer é, olha só, vamos ver se a gente negocia com o Brasil, né? Vamos negociar com o Brasil para ver em que momento que vai ser aplicada essas tarifas, né? Outra coisa engraçada é isso daqui, ó. Pré-candidatos aliados de Lula e Flávio mudam o tom sobre os Estados Unidos. A verdade é, o Lula quer focar na questão da tarifa. Não porque tarifa, sendo que a tarifa, na verdade, não existe ainda, né? Não foi aplicada ainda, né? E ninguém sabe se vai ser aplicada. Ao passo que, reparou que o Lula parou de falar do Comando Vermelho do PCC? Eles não tem como falar, porque eles sabem que isso piora a situação deles, né? E mais do que isso, mas eles falou o tempo suficiente para ficar marcado na população que o Lula é a favor do Comando Vermelho do PCC. O Lula não queria essa designação de coisas terroristas, né? É muito engraçado o pessoal falando, não, porque dos nossos criminosos nós cuidamos, nós que temos que cuidar dos nossos criminosos. Meu amigo, olha só, se a gente estivesse cuidando bem, se a gente estivesse conseguindo realmente acabar com eles, eu até concordava com você, pô, beleza, né? A gente está fazendo um bom trabalho, estamos acabando com o Comando Vermelho e com o PCC, e pronto, mas o que a gente está vendo não é isso. Se você for no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está todo loteado entre várias organizações criminosas lá, está todo cheio de loteamento lá, ou seja, na prática não estamos fazendo um bom trabalho até aqui, né? Então, se a gente não consegue fazer isso, uma ajuda externa é sempre muito positiva, né? Outra coisa muito patética é esse caso aqui do Specialist. Olha só o Specialist que o pessoal trouxe aqui. Ó. Por que classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas pode fortalecer as facções, segundo especialistas dos Estados Unidos aqui, ó. Olha só a lógica dele, né? No passado, vimos que a aplicação rigorosa de medidas contra essas organizações às vezes serve de incentivo para elas se tornarem mais organizadas, mais sofisticadas e, consequentemente, mais poderosas e resilientes. Então quer dizer que qualquer coisa que você faça contra uma organização cai nesse mesmo clássico, nessa mesma coisa, né? Se você, por exemplo, mata a liderança da organização, olha, isso só incentiva a organização a ter um mecanismo de herança mais forte para entrar uma nova governança na organização, né? Se você vai lá e invade o morro e tira os traficantes do morro, isso só mostra que eles vão ter uma maneira melhor de se organizar sem precisar do controle territorial. Entenderam a burrada que é isso? Do jeito que ele está colocando aqui, qualquer coisa que você faça contra as organizações terroristas fortalece as organizações terroristas. Então é não fazer nada, é isso que ele está querendo, né? Olha só, eu também acho que a melhor maneira de resolver esse problema seria legalizar as drogas, tá? Eu já falei para vocês, eu sou libertário. Eu acho que se você quer se destruir... A droga é muito ruim, ninguém deveria usar drogas. Mas se você quer se destruir consumindo drogas, meu amigo, é você, o corpo é seu, você faz o que você quiser com ele, não tem nada a ver com isso. Então, eu sinceramente acho que isso seria a melhor alternativa, né? Mas, dado que a população quer mesmo proibir as drogas e coisa e tal, se você adota esse tipo de pensamento, né, você pode também associar isso daqui à ideia do antibiótico fraco, né? Vocês sabem que, de repente, quando você começa a tomar antibiótico contra algumas doenças, se você não toma o período todo e coisa e tal, você acaba fortalecendo a doença. Isso é verdade. Porque você toma aquele antibiótico fraquinho, ou não toma o período todo que deveria tomar para matar totalmente as bactérias e os vírus que estão no seu corpo, e aí depois a doença volta ainda mais forte, né? Então você pode entender, mas nesse sentido, o ideal é justamente você ter uma medida catastrófica como essa, de classificação como terrorista, de bloquear as contas todas, não sei o que lá, porque a ideia é justamente matar essa organização, né? Se você ficar com medidas pequenininhas, igual o Lula quer fazer, não, vamos fazer uma medidazinha aqui, vamos fazer uma medidazinha aqui, você está usando exatamente esse princípio que ele está falando, do antibiótico fraco, né? Mas não, essa medida do governo americano é um antibiótico forte, é para matar a doença mesmo, né? Então é aquele negócio, é um caso clássico de especialista que está chateado porque o preço da cocaína subiu, e aí ele está chateadíssimo, ai que absurdo, subiu o preço da cocaína, né? Enfim, olha só, excelente notícia, Flávio já fazendo coisas boas pela segurança no Brasil. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo, contribua com o nosso projeto.